Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, no nome de Jesus, entrego esta adoração, este louvor, este momento que estou buscando ao Senhor, a Ti, junto com esta pessoa que está assistindo o vídeo. Eu peço ao Senhor, ouça o nosso clamor. Ouça, ó Deus, as nossas necessidades que, ó Deus, são pronunciadas nos nossos lábios, pedindo ao Senhor socorro. Seja o que for, socorra-nos, ó Deus, no nome de Jesus. O Senhor conhece as nossas necessidades e nós confiamos em Ti e por isso oramos pedindo socorro, no nome de Jesus. Amém. Seja abençoado você e família em nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje: Quando o clamor ultrapassa limites. Quando o clamor ultrapassa limites. Vamos ler em Gênesis capítulo 45, o versículo de 1, a parte A do versículo 1, o 2, o 3 e o 4. Diz assim a parte A do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ali, os seus atendentes, ele clamou: fazei sair a todos da minha presença. Versículo 2 diz assim: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Ou levantou a voz em choro tão grande que os egípcios ouviram de longe os seus soluços, de maneira que chegou a notícia até a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. O meu pai está bem? Perguntou José. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram a ele. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Alguma diferença que houver na sua tradução é porque eu trago a tradução da Bíblia em hebraico, a Bíblia de Israel, e procuro adicionar a Bíblia de Israel à nossa Bíblia para que a nossa ajuda seja maior. Bom, estamos meditando, e eu disse a vocês que esse capítulo 44 e 45 de Gênesis também são capítulos proféticos e messiânicos, né? Eu louvo a Deus por esses dois capítulos, como louvo a Deus pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Estamos numa situação assim tão pensativa, porque ontem falamos na situação de Judá. E eu quero trazer um relatório rápido para você, dizendo o seguinte: Judá estava numa situação difícil, ele e os outros filhos de Jacó. Por quê? Porque quando eles foram para a casa do pai, eles receberam, quando eles voltaram a Jacó, eles receberam a ordem de José. O seguinte: eu gosto de sempre trazer um esclarecimento para você. Ou vocês voltem aqui com o irmão caçula e na minha presença, ou do contrário, não apareça, para que vocês não morram. José estava botando uma pressão muito grande neles, porque José queria Benjamim com ele, como eu disse ontem. Eles vão então para a casa do pai, e Jacó bate o pé e diz: não vai descer Benjamim com vocês ao Egito. E Jacó tinha uma razão. E eles então ficam ali sem saber o que fazer, e Judá então se coloca como mediador, coloca a sua bênção em jogo, a bênção que receberia do pai, ele coloca em jogo. Então ele esclareceu tudo isso a José lá no Egito, como o Senhor do Egito, ele estava esclarecendo. Judá se sentiu numa situação muito difícil, como eu disse ontem, e disse: eu não quero ver a desgraça do meu pai, eu não quero ver a morte do meu pai, e nem quero ser maldito diante dele. Prefiro ser escravo no Egito do que ver a tristeza do meu pai morrendo triste.
O que acontece é que tudo isso sendo contado a José, como eu disse no título da mensagem de hoje, peço até perdão às pessoas que assistiram a mensagem, porque eu desgravei o vídeo do YouTube e tive que repostá-lo de novo, porque eu retirei acidentalmente, e então as visualizações que tiveram antes foram apagadas, mas você pode rever o vídeo e vai nos ajudar muito, porque o meu alvo é ter 30 visualizações. Eu não quero ser um youtuber, eu não quero ter sucesso com o YouTube, eu só agradeço ao YouTube por deixar que eu pregue ali a mensagem, a palavra de Deus que transforma vidas. Então você pode rever a mensagem. Mas o que acontece? Então, o título da mensagem de ontem, né? Eu quero falar ao teu coração, eu quero falar ao seu coração. Então, essa mensagem traz o entendimento do que estamos falando agora. E aí, o que acontece? Judá rasga o seu coração. E rasgando o seu coração e prostrando com reverência ao Senhor do Egito e contando uma história muito emocionante ao Senhor do Egito e mostrando o que poderia ser feito, aquilo começou então a corroer, aquilo começou a entrar na mente e no coração de José. E José então começou possivelmente, eu imagino, a ver o sofrimento do pai, o sofrimento daquele irmão ali. E sem saída, ele então foi deixando que aquilo tomasse o coração dele. E o que aconteceu é que José então não pôde se conter. José então começa a se ver em problemas, porque aquilo estava emocionando, machucando demais o coração dele. Ele estava vivendo uma cena do sofrimento do pai, do sofrimento de Judá e do que poderia acontecer. Ele poderia ser o causador da morte do pai e tudo o que ele queria não era isso. Ele sabe que Deus o colocou ali para uma razão. Ele sabe dos seus sonhos e ele não queria que nada fosse frustrado. Então, o que ele faz? Ele pede que os seus atendentes egípcios saiam urgente. Ele já não está podendo conter mais. Então, os atendentes saem e fica um à distância sem saber o que aconteceria, porque eles também notaram que uma convulsão estava acontecendo com o governador do Egito, só que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas fica uma certa distância e José então começa a chorar. Quando eles saem, José começa a chorar na frente dos irmãos dele, sem que os irmãos soubessem que ele era José, e ele vai chorando e chorando e chorando, e a Bíblia diz que o seu choro foi tão alto e tão forte que ele começou a soluçar. A Bíblia em hebraico diz que ele começou, a palavra sobs, que é soluçar em inglês, ele começou a soluçar muito alto, ao ponto que as pessoas do lado de fora começaram a ficar preocupadas e correr até a casa de Faraó, ao palácio de Faraó, e disseram a Faraó: o governador chora, o governador tem um pranto muito forte, o governador está descontrolado, chorando. Isso chegou à casa de Faraó. E então o que aconteceu? Quando José foi em prantos, um pouco se acalmando, um pouco deixando de solucionar, ele olha para os irmãos e diz: eu sou José. Aquilo ali foi um susto tão grande, porque os irmãos não entendiam o que estava acontecendo. E então eles olham e José diz: eu sou José. Está bem o meu pai? Aquilo ali deve ter tomado aquela casa completamente. Aquilo ali deve ter convulsionado também aqueles irmãos de José que estavam ali, e eles, boquiabertos, pasmados. Ele volta a dizer: eu sou José, o José que vocês venderam para o Egito. E eles ficam sem palavras, porque naquele momento ali, José estava deixando Deus operar na vida dele. José estava deixando que a graça de Deus descesse sobre ele. O momento era muito sublime e merecia um grande choro, um grande momento, né? Um momento onde ele estava agradecendo a Deus por poder falar aos seus irmãos: cheguem perto de mim, me abracem, me sintam, né? Não fiquem aí pasmados, eu sou o vosso irmão.
Ah, que choro maravilhoso, choro que mexeu com o Egito. Só que graças a Deus o faraó sabia em quem estava confiando, em quem ele colocou no poder, e ele conhecia o Deus de José, o Deus que estava tomando José. Então ninguém interferiu naquele momento, ninguém foi lá saber o que estava acontecendo, ninguém foi bisbilhotar: José, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o governador? Nada. Aquele momento era único de José e Deus. E agora José e seus irmãos, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Onde eu quero parar nesta mensagem? Porque amanhã nós temos uma sequência linda. Eu quero parar na revelação de José para os seus irmãos. Mas também eu quero meditar um pouco neste choro. Você já chorou assim? Você já clamou assim? Você já deixou Deus operar na tua vida assim? Você já confiou em Deus assim, ao ponto de chegar um momento que você não pode conter mais e você começa a solucionar e solucionar e soluçar alto e querer gritar, querer abrir a sua alma? O salmista um dia, ele diz assim: eu esperei até o momento certo de Deus, esperei confiantemente no Senhor, até o ponto que chegou que ele reclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me propôs socorro, ele se inclinou e me tirou de um charco de lama, de um poço onde eu estava ali atolado, e ele colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Eu não estava com os passos firmes, eu não estava sobre uma rocha, eu estava sobre lodo, sobre lama, mas ele me tirou e firmou os meus passos, e ele mudou o meu clamor por um cântico, por um riso, colocou nos meus lábios uma nova canção, e agora as pessoas escutam, as pessoas veem que eu sirvo a um Deus vivo, que quando eu clamo, ele me ouve. Ah, por isso que José não pôde conter mais, porque era o momento da revelação, o momento onde ele transitaria de uma posição para outra. Ele não queria mais viver sem o seu pai, com tanta riqueza, com tanta glória, com tanta honra. Agora ele tem saudade de viver perto do pai. Ele sente que o pai não pode morrer sem ele. Ele sente que o pai não pode morrer distante dele, e ele não pode ser o causador da morte do pai. Por isso foi um grande choro, e José então determinou: este é o momento deles saberem do que Deus fez na minha vida e o que Deus vai fazer da agora para frente. Você já pensou nisso? Você já chegou a pensar que Deus tem um momento para você? Porém, o que Deus espera de nós é que nós venhamos a chorar na presença dele. Hoje você vê gente pingando colírio nos olhos, porque os olhos, estão secos. Já não sabe mais o que é derramar uma lágrima na presença do Senhor. Já não sabe mais o que é abrir o coração na presença do Senhor. Já não sabe mais o que é dedicar-se ao Senhor Deus de corpo, alma e espírito, e deixar as lágrimas descer na face. Nós precisamos chorar mais. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus e sermos mais íntimos de Deus. José ali teve uma intimidade com os irmãos, porque ele estava caminhando dentro dos planos de Deus, no sonho que Deus deu a ele. Ah, meu querido, Deus já te fez sonhar. Mas Deus quer você chorando na presença dele. Tira da tua boca o riso e lance a Deus um
pranto e diz: Senhor, eu quero te clamar por socorro. Eu não sei que situação você pode estar passando, mas você pode clamar a Deus por socorro. E o Deus que te chamou, o Deus que te amou, o Deus que te quer agarradinho com Ele irá te abençoar, Ele não irá te abandonar, né? O salmista diz ali: bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Isso está no Salmo 40. Leia o Salmo 40. Espere em Deus, mas espere chorando, espere clamando, espere falando com Deus e diga: Deus, eu aguardo o teu socorro. E enquanto o Senhor não me arrancar, pode ser que meus pés estejam em lama, em lodo, mas o Senhor precisa ouvir o meu socorro. Judá também reverentemente se curvou ao Senhor do Egito e pediu por socorro. E o socorro veio para ele, o socorro veio para a família, o socorro veio para o pai dele, mas o socorro veio numa expressão de clamor a ponto de haver soluços para quem estava longe poder ouvir. E você tem chorado para alguém ouvir? O importante, mais importante, é que Deus ouça o teu clamor, que Deus escute o teu choro e que Deus te abençoe e te guarde. Deus é bom em todo o tempo e Ele irá abençoar você. Mas chore, não tenha vergonha de chorar. Chorar é coisa para gente grande e quem quer ser usado por Deus deve chorar. E chorar muito na presença dele, dizendo: eu choro porque eu te amo, eu choro porque eu te adoro, eu choro porque eu te quero, meu Deus, na minha vida, hoje e sempre. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, deixa Jesus operar na tua vida. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.